Família, saudações, boa noite, manos e manos. Bem-vindos a mais um vídeo gravado. Eu sou o Gica Tetembua e continuamos aqui a apresentar o nosso programa aqui a partir das redes sociais. Hoje vamos conversar sobre um assunto muito importante que tem estado a acontecer na nossa sociedade. São dois a fazerem uma cruzada. União Internacional dos Parlamentares versus Aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. O que isto tem impacto na nossa vida? Vamos a um spot publicitário dos documentários que vão começar aqui nas páginas Gica Tetembua e voltaremos já então a falar, a substancializar com a nossa matéria de hoje. Bem-vindos e bem-vindas. Obrigados a reler e a olhar a história de Angola é a nossa missão. Mano, não apaga a história, que a tua borracha não serve para apagar a história. Somos chamados para contar a história de Angola. As figuras têm sempre os seus 12 pontos aqui no programa do Gica Tetembua nas redes sociais. De Dr. Antônio Agostinho Neto, passando por Olden Roberto, a magnitude de Jonas Savimbi, nós aprendemos e estamos a dar os passos. Obrigado, Vitor Hugo Mendes. Obrigado, Master Angola Vuns. Obrigado a todos aqueles que lutam. A juventude do meu tempo, aquele que tirou o dinheiro da sua família para ajudar o outro. Essa história ainda não vai ser contada, mas hoje vamos contar a história desde os que colonizaram Angola e até aos libertadores. Vamos começar com as figuras de 12 pontos. Comecei com José Eduardo Santos e Jonas Savimbi. O próximo talvez será o líder Oldo Roberto e a visão de Makuta Nkondo. Mas nós estamos todos os dias a aprender. Aperta daí, no botão da verdade com Gica Tetembua. Estamos a caminhar. É a história de Angola que deve ser contada. E o contador da história não pode parar. O momento é este. Obrigado. Pois é, família. O momento é esse. Para nós, começamos aqui com a contagem do nosso programa. Portanto, há quase 6 meses atrás, o Parlamento angolano notificou os parlamentos do planeta Terra. Todos os parlamentos do planeta Terra foram notificados. Luanda seria, então, nesta fase, quase no final do mês de outubro, seria o palco do evento desta grande união interparlamentar. Para mim, era uma oportunidade no sentido de se expor muitas situações deprimentes que nós temos na nossa sociedade. Mas, como as coisas têm que ser feitas por etapa, nós vamos por etapa. Nós, para além de termos essa situação dos parlamentos internacionais que estamos em Angola, Angola é um motivo de atração pelo mundo. Também temos o aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. Já lá se vai o tempo que este aeroporto começou a ser construído. Mas nós, acima disso tudo, ouvimos palavras de pessoas que vêm de outras realidades a dizerem que o nosso país realmente é rico e que Angola é uma democracia, está-se a completar a democracia, está-se a democratizar. Temos problema das eleições locais, ou seja, as eleições autárquicas nunca chegam. Um só documento que deve ser aprovado pelos parlamentares até hoje não se aprova. Seria um motivo importante para nós carregarmos esses deputados a vermos tudo isso que nós estamos a viver, os montantes de lixo, a fome, a miséria, mas infelizmente isto não aconteceu. Mas vamos à matéria e para nós então, com base naquilo que é a matéria que vamos ouvir, para nós então analisarmos. Vamos começar com a União Interparlamentar. Mais de 1.500 delegados de 150 países do mundo vão participar desta Assembleia Geral, que vai decorrer sob o lema Ação Parlamentar em Favor da Paz, Justiça e Instituições Fortes, estando todas as condições preparadas. O presidente cessante da União Interparlamentar, Duarte Pacheco, diz que a expectativa é grande e realça os assuntos a serem debatidos. A Assembleia da União Interparlamentar reúne 46 mil parlamentares. Estaremos aqui mais de 1.500, de 140, 150 países de todo o mundo. E pela primeira vez num país de língua portuguesa neste século. Em Angola, uma terra
tem uma democracia a consolidar-se, onde há liberdade, onde é possível estar e ser bem acolhido, com uma capacidade de organização que vai mostrar a todo o mundo como se acolhe e como se organizam grandes eventos. Portanto, temos todas as condições para ter uma grande Assembleia da União Interparlamentar e discutir as matérias que afetam o mundo. A paz, o desenvolvimento, o combate à pobreza, o combate às alterações climáticas, o combate à corrupção, o combate às migrações. São muitos problemas da humanidade e nós, parlamentares, não podemos ficar de braços cruzados e vamos aqui encontrar soluções para alguns destes problemas. A Assembleia Geral será realizada num Parlamento presidido por uma mulher, Carolina Cerqueira. Duarte Pacheco considera um orgulho e realça a importância das mulheres envolvidas em processos democráticos. Temos aqui um grande simbolismo. É um grande simbolismo porque esta Assembleia decorre em África e vamos eleger o futuro presidente que será um africano. E isso é positivo, em primeiro lugar. É o Time of Africa, é o tempo de África. Em segundo lugar, estamos num Parlamento que é liderado pela primeira vez por uma mulher e que vai eleger pela primeira vez uma africana para presidir aos destinos da União Interparlamentar. This event, first of all, we are happy that it is taking place in the African continent, in Angola. As expectativas são grandes, visto que esta atividade estará a acontecer num país africano. A Assembleia anterior aconteceu em Bahrein e esta que está acontecendo agora e que será realizada aqui em Luanda, as expectativas são bastante grandes, visto que também nesta mesma Assembleia poderá se eleger o novo presidente da UIP, o novo presidente, e todos os candidatos são africanos. Também temos grandes expectativas, já que todas as candidatas são femininas, então estamos muito satisfeitas, pois que também esperamos que possamos assim eleger uma presidente. Então esta é uma das grandes expectativas. Os delegados que já se encontram em Luanda estão a manter contactos com a liderança do Parlamento angolano, visando a troca de experiências e o estreitamento da cooperação bilateral a nível parlamentar. Membro efetivo desde 1986, Angola é o primeiro país africano a acolher a Assembleia Geral da União Interparlamentar e o segundo de expressão portuguesa depois do Brasil, há 63 anos. A União Interparlamentar foi fundada em 1889 por iniciativa do inglês William Randall Cramer e do francês Frédéric Passy. Estamos aí com a situação toda dessa união interparlamentar que levou a Luanda muita gente. Mas rapidamente nós também nos fizemos uma pergunta, ou a pergunta que nos quer calar. Ouvimos as palavras deste parlamentar português que disse variamente: o acolhimento é uma marca. E por trás dessa marca se esconde o sofrimento que martiriza este povo. Pessoas que bebem água podre, famílias que se alimentam do contentor, não só em Luanda, como toda parte do mundo. As forças de pressões deviam ser capazes de capturar a atenção desses deputados que saem de Angola sem ver a realidade do nosso país. Porque quando chegarem aqui no Ocidente, e não só no Ocidente, na Ásia, nas outras partes do mundo, vão dar um repórter altamente positivo, porque nem ao passar na rua viram um crachá dizer que aqui há fome, que aqui há dificuldade. O mundo hoje vive em situações muito deprimentes e nem muitos os países se arriscavam nessa fase que há um declínio financeiro internacional em ter obras assim dessas envergaduras. Tanto é que é uma pouca vergonha que o Partido dos Camaradas, o Bureau Político, se reuniu para falar das questões sociais, porque os outros países, as realidades como a Inglaterra, a França e outros países não têm capacidade financeira para fazer isso que Angola está a fazer. Vamos a outra parte do programa. Nós vemos essas situações e vamos só ver aqui uma imagem o quanto é deprimente. Enquanto o nosso país é palco de algo que é visto como uma vanglória
e que até disse que Angola tem liberdade e é um país de democratização, então vamos só ver o que é uma pequena informação de alguns segundos, só alguns segundos para você ver como é que as coisas não estão bem. Só alguns segundos. Assim falam que o povo angolano tem dinheiro. E muitos estão aqui a passar mal, com fome o dia todo. Olha lá, que está comendo. Mostra mesmo manga. Manga verde. Já imaginou se essa criança fosse filho de um tal deputado da União Internacional, da União Interparlamentar? Já imaginou se os deputados destes parlamentos também tivessem acesso a esse tipo de matéria? Se tivessem conectado com alguém para poder fazer isso? Infelizmente não aconteceu. Ficaram 5 dias em Angola. Houve muitos deles, segundo a minha informação, porque eu fui ver num Twitter de um deputado britânico e da Zâmbia, houve quem ficou em Angola 10 dias. Em Luanda, 10 dias. Foram nas praias, tiraram fotografia. Eu amo Luanda. Só viram as belezas e as maravilhas de Luanda. Mas como todo mundo sabe, onde há boas coisas, também há más coisas, mas já não conseguiram ver. Vamos para uma outra parte, porque o programa hoje é União Interparlamentar versus Aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. Vamos então ver e ouvir o que é que está a passar aí no Aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto. Chica Tetembua. Angola levanta voo com um novo aeroporto internacional Dr. Antônio Agostinho Neto. Um voo alto, no qual o país se projeta como o novo centro nevrálgico do transporte aéreo em África e no mundo. A revolução do transporte aeronáutico em Angola e em África está iminente. Ao atingir a sua velocidade de cruzeiro, o Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto terá a capacidade para movimentar 15 milhões de passageiros, podendo ampliar-se a 65 milhões a longo prazo. Desde o primeiro dia de operação, será um dos maiores aeroportos africanos e o terceiro maior do continente em volume de passageiros. Também o transporte de cargas vai alcançar níveis inéditos. Quando abrir as portas, o novo aeroporto poderá movimentar 130 mil toneladas de mercadoria por ano, podendo alcançar as 440 mil anuais. O aeroporto traz perspectivas enormes de investimento em áreas fundamentais da economia angolana, como a indústria, turismo e logística. No setor do comércio, este projeto de alta prioridade nacional facilitará a exportação de bens e serviços para o continente africano e o mundo. Um gigante nasce em Angola e, através dele, o transporte aéreo nacional e regional vai entrar numa nova e emocionante era de desenvolvimento. É estimado poder servir 415 milhões de habitantes da África Central e Austral, pois Luanda será o mais importante hub aéreo desta sub-região, apoiando voos intercontinentais e distribuindo-os para os países vizinhos. Os céus de Angola serão a nova porta do continente africano. De Angola para o mundo. Mas o Aeroporto Internacional Dr. Antônio Agostinho Neto é o início de uma revolução também em terra. O novo aeroporto prepara-se para se certificar como Green Airport. Para tal, a aposta na eficiência energética e na sustentabilidade ambiental é prioritária. Até a data, todos os meses trabalharam cerca de 1.800 angolanos, totalizando mais de 280 mil meses de trabalho, homem, ao longo da construção desta infraestrutura. E em breve, 5 mil funcionários trabalharão nas próprias instalações do aeroporto, dando vida a múltiplas áreas administrativas, de serviços, lazer e entretenimento. Eu entrei como ajudante na limpeza, ou fazia limpeza. Depois,
O chefe me considerou me tirar da limpeza, fiquei a tirar saco de... Portanto, família, vimos aí toda a estruturação, todo o domínio daquilo que é o aeroporto Dr. Antônio Agostinho Neto, a sua robustez, como é que vai funcionar, como é que vai se delinear, como é que vai se impor. Na nossa região e no mundo será uma porta de entrada. Mas nós temos situações, do ponto de vista social, altamente deprimentes. Não significa dizer que obras dessa envergadura não sejam importantes. São, sim, senhora, importantes para o desenvolvimento do país. Mas há situações ainda muito mais importantes e muito deprimentes que têm que ser criteriosamente tratadas e não estão a levar-se ao fundo. A fome continua a ser um problema e que está a punir os nossos povos. Vamos ouvir mais uma matéria pequena, sensível. Eu até vou tirar a música do fundo para nos levar à reflexão. No meio disso tudo, até dá-nos a impressão que isto não está a acontecer na nossa terra. Mas vamos ainda ouvir. Efeitos da nossa sociedade, fingimos que não vimos. Está aí, não é? Mãe e filha comerem no lixo e nós aqui a gastar dinheiro com propagandas políticas, dar dinheiro nos músicos e outras coisinhas mais. Tá bom. Ouvimos ali uma família, mãe e filha, a dividir o contentor. Já imaginou se isso chegasse a um desses deputados da União Interparlamentar? Muita gente vê, é aquilo que se diz, vê essa moldura robusta que o nosso país tem, mas a realidade com que os angolanos vivem, o lixo, as águas paradas, vítimas de doença, crianças abusadas sexualmente, futuro de milhares de crianças roubadas, será que isso não é o suficiente para tocar no coração de muita gente que está metido nisso? Quando é que nós vamos ter os nossos problemas tidos e achados? Nós não fomos capazes de chegar à mesa desses parlamentares e demonstrar a nossa insatisfação. A minha digina é Gica Tetembua, passei mesmo só aqui para trazer esses pequenos minutos para nós refletir. Obrigado, estamos juntos e acompanhem os próximos vídeos aqui na página. Por favor, assina o sininho das notificações para que você fique a saber como é que vai ser os outros programas e as outras matérias que vão cair aqui na página. Obrigado, estamos juntos. Eu sou Gica Tetembua, um abraço, até lá família. Saudações. Obrigados a reler e a olhar a história de Angola é a nossa missão. Mano, não apaga a história que a tua borracha não serve para apagar a história. Somos chamados para contar a história de Angola. As figuras têm sempre os seus 12 pontos aqui no programa do Gica Tetembua nas redes sociais. De Dr. Antônio Agostinho Neto, passando por Olden Roberto, a magnitude de Jonas Savimbi, nós aprendemos e estamos a dar os passos. Obrigado, Vitor Hugo Mendes. Obrigado, Master Angola Vuns. Obrigado a todos aqueles que lutam. A juventude do meu tempo. Aquele que tirou o dinheiro da sua família para ajudar o outro. Essa história ainda não vai ser contada, mas hoje vamos contar a história desde os que colonizaram Angola e até aos libertadores. Vamos começar com as figuras e 12 pontos. Comecei com José Eduardo Santos e Jonas Savimbi. O próximo talvez será o líder Oldo Roberto e a visão de Makuta Nkondo. Mas nós estamos todos os dias a aprender. Aperta daí, no botão da verdade com Gica Tetembua. Estamos a caminhar. É a história de Angola que deve ser contada. E o contador da história não pode parar. O momento é este. Obrigado.